Meus amigos, hoje nós vamos aqui no GG News voltar a um assunto que é de extrema importância para a população de toda a Bahia e de todo o Brasil. A gente tem falado muito a respeito de segurança pública. Em todos os lugares onde vamos, logo a primeira reclamação é: a minha rua está violenta, eu não tenho nem confiança mais de ficar em minha casa, eu não sei como é que meu filho vem do trabalho, minha filha sai da escola para vir para cá, eu não sei exatamente o que é que vai acontecer com minha mãe, com meu pai se saírem para a rua, tudo enfim, porque as pessoas não têm a menor sensação de segurança. E quem nos dá essa segurança? Quem nos dá é o Estado, ou deveria dar o Estado. Com quem essa segurança vai ser feita e por quem ela vai ser feita? Vai ser feita por um profissional. Mas aí vem a grande pergunta: como é que está a vida desse profissional que é responsável pela segurança nossa? Nós que pagamos o imposto para isso, nós que pagamos o salário desses profissionais. Ele também sente a mesma sensação de insegurança que nós, cidadãos chamados comuns, civis, sentimos. É claro que em cima de tudo isso, existe uma política que tem sido muito malvada. E nós já abordamos este assunto aqui em nosso canal há cerca de um mês, e você pode rever essa gravação. Está aí o link para você curtir, recurtir, ouvir várias vezes. E a gente vai, inclusive, nesse instante aqui, ao lado desses entrevistados de hoje, novamente ouvir um pedacinho daquilo que nós vamos discutir hoje, porque tem a ver, acima de tudo, com a chamada remuneração, o salário desses profissionais que estão trabalhando e que recebem uma quantia que eu chamaria de insignificante para a função que eles exercem e, acima de tudo, para a importância daquilo que representa o trabalho deles para a população. Eu estou ao lado de Chico Deriara, que é investigador, eu estou ao lado de Denilson Neves também e de Rui Filho. Eles vão conversar com a gente agora sobre essa política que está sendo feita agora e, acima de tudo, sobre as consequências disso para o trabalho de cada um e, principalmente, em uma ação de injunção. O que é isso? Injunção. Eu explico daqui a pouquinho para vocês aqui agora. Sobre isso, inclusive, como eu disse, eu já falei há dias atrás com o doutor José Amando e a gente vai poder ouvir um pedacinho e dar sequência a isso que ele falou aqui no programa. Vamos acompanhar um pedacinho. Em 2009, no governo Jacques Wagner, foi aprovada a Lei 11.370, que é a lei orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia. Essa lei orgânica, ela disciplina as atribuições e disciplina a remuneração dos policiais civis e dos delegados, porque o sistema de polícia na Bahia, você tem os delegados como cargos de agentes públicos e os demais como agentes de polícia, né? Os demais cargos. Nas categorias, você tem delegados, peritos, especialistas, que são os odontomédicos, criminalistas, e depois você tem os peritos técnicos, que são os antigos papiloscopistas, os investigadores e os escrivães. Essas três categorias últimas que eu falei, investigadores, escrivães e peritos técnicos, são as categorias que ganham menos no Estado. Porque essas categorias, até a Lei 11.370, eram categorias de nível médio e com atribuições de baixa complexidade. Para você ter uma ideia, só para exemplificar para a sua audiência, até 2009, eles eram encarregados de atividades como condução de ébrios, bêbados, pessoas portadoras de deficiência à delegacia, atendimento a crimes de urgência, ou seja, eles tinham uma função muito parecida com a da Polícia Militar. Com essa lei, eles passaram a ter uma função investigativa, diretiva na investigação, de inteligência policial. É como se o sistema fosse reorganizado da Polícia Civil. Então, com o aumento das atribuições, da complexidade das atribuições e com a mudança de requisito na carreira, eles precisariam ter uma reestruturação remuneratória. Só que essa lei não fez essa reestruturação remuneratória e não fez a reestruturação das próprias atribuições. Mas, no artigo 46, parágrafo 1º da lei,
Esse dispositivo, ele fala que haveria uma nova lei que criaria um plano de carreira, reestruturando essas atribuições, ou seja, especificando ainda mais as atribuições e também reestruturando a remuneração para que se tornasse esse plano compatível com os novos requisitos de ingresso e com as novas atribuições. Tá, então, o doutor José Amando falando a respeito do que aconteceu aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e eu vou começar essa conversa agora com Chico Dariara, com Denilson Neves e com o Rui Filho. Eles são investigadores aqui da Secretaria de Segurança Pública, são investigadores aqui da Polícia da Bahia e têm, então, um trabalho de extrema importância nesse momento em que a gente vive uma insegurança total, ou praticamente total, aqui no Estado da Bahia. Tudo bem a todos? Um abraço, obrigado aí por terem vindo, aceitando esse convite nosso para o debate aqui no GG News. Primeiro, Chico, como é que vai? Bom dia, Genildo, tudo bem? Gostaria de agradecer, né, a essa oportunidade de a gente poder falar sobre essa temática tão importante aqui no seu programa, que tem um alcance tão importante assim para o povo baiano. Muito bem, então. E Denilson, você também é investigador da polícia, né? Bom dia. Bom dia, agradecer aí pelo convite aos ouvintes, seguidores do GG News. Sou investigador de polícia há 28 anos, estou aqui hoje representando a Frente de Valorização Salarial e Profissional dos profissionais da segurança pública da Polícia Civil da Bahia, especificamente investigadores e escrivães. Muito bem, então. Rui Filho é outro convidado nosso. Tudo bem, Rui? Tudo bem, Genildo? Bom dia. Agradecer nessa oportunidade de falarmos sobre segurança pública, uma temática hoje bastante relevante no cenário atual, né? Por conta dos grandes índices de violência e criminalidade na Bahia e no Brasil. E nós, como investigadores de polícia, não poderíamos estar de fora desse debate e sobre a nossa valorização, que é muito importante dentro desse contexto da segurança pública e do combate à violência e à criminalidade, principalmente a punibilidade desses criminosos, né? Que nós que fazemos esse papel da investigação criminal. É isso. Eu falei com o doutor Amando, vocês acompanharam isso, e falei sobre o mandado de injunção. Que negócio é esse de injunção? O que é isso, finalmente? Pode responder, Diária? Bom, nós investigadores e escrivães da Polícia Civil da Bahia travamos uma luta com o governo do estado há 16 anos. Essa luta, basicamente, ela se resume com a aprovação da nossa lei orgânica, né, da Polícia Civil do Estado da Bahia, o artigo 46, parágrafo 1º dessa lei orgânica, que trata especificamente sobre a questão remuneratória desses profissionais, investigadores, escrivães e peritos técnicos, não foi regulamentado. E essa regulamentação, ela diz justamente sobre as condições, as regras contidas na Constituição Federal e Estadual que nos colocam nesse patamar de nível superior exigido com a aprovação da nossa lei orgânica para esses profissionais. A partir da lei orgânica, nós nos tornamos profissionais de segurança pública de nível superior. E, logicamente, essa questão remuneratória ela teria que ser regulamentada através desse artigo 46, parágrafo 1º. E o governo não fez isso. Mas existe a regulamentação na lei, só que não foi cumprida, é por aí? Existe o artigo básico, né? Regulamentando. Que precisa ser regulamentado. É esse artigo, com esse parágrafo, que precisa ser regulamentado, tratando especificamente dessa questão remuneratória. Então, assim, é uma luta de 16 anos, que culminou com esse instrumento jurídico chamado mandado de injunção coletivo. E é esse tema, né, que foi abordado pelo advogado da nossa causa, o doutor José Amando, e sobre esse assunto a gente vai falar mais um pouco aqui, especificamente. Muito bem. Denilson, você fala em uma frente, né? Faz parte de uma... Isso. Que frente é essa e qual é o objetivo, afinal de contas? É unir as categorias todas dentro da polícia? A frente, ela surge por uma análise que a gente faz da ineficiência e do descaso que a nossa entidade sindical tomou diante desse processo. Como o Chico falou muito bem aí, o mandado de injunção, esse instrumento jurídico que tem como característica, para o povo mais comum entender, é como se fosse uma solicitação da justiça
para que o governo faça a regulamentação. Existe uma falta cometida, jurídica, feita pelo governo, de não ter regulamentado, e a gente está, através do instrumento, pedindo que a justiça diga ao Estado, olha, sentem com os policiais para regulamentar isso. O mandado de junção, a grosso modo, seria isso. E esse processo é um processo que a entidade principal da gente, que é o sindicato, o Sindipoc, ele praticamente abandonou. Apesar de ser parte do processo, abandonou. E nós criamos à frente como se fosse uma força paralela ao sindicato para poder fazer acontecer. Então, hoje, infelizmente, a gente não é feliz por isso, a gente não está alegre por isso. A gente gostaria que tivesse um envolvimento de todas as entidades, mas a gente tem hoje à frente como uma força alternativa diante daquilo que a gente considera que é a inércia da nossa representação sindical. Certo. Meu caro Rui, o doutor José Amando entende que indo para Brasília, como foi esse processo, já que vocês perderam aqui, então, recorrendo a Brasília, vocês terão uma chance melhor, porque não haveria muita injunção. Né? O que é que representa isso, na verdade? Vocês concordam com essa tese? É uma possibilidade, né? Uma possibilidade, até porque na votação aqui no TJ Bahia, aqui na Bahia, nós tivemos 11-11, então foi desempatado pelo presidente, que é a regra, né? Minerva, o voto Minerva. Então, no TJ lá, Supremo, STJ. Certo. Nós teríamos a possibilidade de lograr êxito nessa ação, né? Até porque é questão de justiça, entendeu? Pegando já o gancho aqui do Chico e falando sobre o mandado de injunção e a importância disso para a gente, no sentido de existe uma omissão legislativa, na verdade, né? Sim. A lei 11.370 de 2009, que é a lei orgânica da Polícia Civil da Bahia, colocou os cargos à exigência do nível superior. Por que isso? Porque nós exercemos, a partir de 2009, atribuições de complexidade e responsabilidade. O investigador de polícia e o escrivão de polícia e o perito técnico desenvolve pesquisa científica, assim como os professores da universidade, para construir conhecimento. Sim. O conhecimento é justamente elucidar o crime. Nós produzimos elementos de provas. Então, nós subsidiamos o Ministério Público na sua denúncia. Nós subsidiamos o Poder Judiciário dentro do processo penal, entendeu? A partir do nosso produto final, que é o relatório de investigação criminal, né? Que é condensado no inquérito policial, que tem o relatório do inquérito que é feito pelo delegado de polícia, este que é o cargo que preside o inquérito policial. Então... Chico, só para a gente dar sequência a essa história da investigação, não é um pouco contraditório a gente ouvir dizer que o policial ou o sistema policial do Brasil ele tem que ser muito mais investigativo, usar a ciência muito mais do que a força e tudo mais, e nesse momento haver uma resistência para a valorização da categoria? É contraditório e com isso perde a sociedade, porque quando você negligencia a ação de investigação, logicamente se utilizando dos recursos que a investigação necessita e dispõe, dos instrumentos, usando a inteligência policial, né, e outros recursos investigativos, você minimiza os atos violentos de ação policial, da própria ação criminal, porque você se utiliza de técnicas onde uma investigação ela é feita com o objetivo de chegar a um criminoso, né, de forma onde vai se minimizar ao máximo os efeitos adversos, né? A gente vai minimizar a exposição do cidadão ao risco de um confronto, né? Porque um confronto, por mais que se tenha os cuidados, as técnicas, ele envolve riscos. E a ação investigativa, ela permite que essa ação de prisão ela seja feita de forma a minimizar ao máximo essas reações e esses efeitos colaterais. Então, assim, a sociedade perde quando a instituição responsável pela investigação ela não é devidamente valorizada. E principalmente quando os profissionais, investigadores e escrivães que potencializam essa investigação, que fazem acontecer essa investigação, não são devidamente
remunerados, ocasionando, assim, numa desmobilização, numa falta de incentivos para que esses profissionais atuem, se especializem, procurem mais conhecimentos para desenvolver suas atividades. Certo. Denilson, como é que está nesse instante o sistema de investigação da polícia aqui na Bahia e em todo o Brasil? Existe hoje uma lógica a nível nacional de sucateamento diante da investigação. O Estado brasileiro, seja ele nas unidades federativas, seja ele Estado considerado o Estado federal, ele tem uma avaliação e tem uma postura pela escolha política que eles fazem do sistema de segurança pública de dar preponderância à ação ostensiva, à ação de polícia militar, ação de arma, de colete, de tiro, de operação. Isso é uma lógica que está reinando no Brasil como um todo, e na Bahia isso está ficando muito evidente. O número de violência, o número o crescente número de homicídios no estado da Bahia, com uma baixa resolução investigativa, a gente tem uma baixíssima resolução dos crimes, é fruto dessa escolha, né? Hoje você encontra confrontos gigantescos já ocorridos com a Polícia Militar, onde não é planejado nada disso com a base militar, não são os soldados, sargentos, cabos que planejam isso, não são eles, mas eles estão lá no fronte, correndo risco de vida e colocando risco de vida à população. Então, não são os policiais da base que fazem isso. É uma escolha política feita pelos dirigentes das instituições e pelo governo do Estado. Então, sucatear e minimizar o papel e a importância da investigação é manter um estado de violência crescente e sem solução. Então, para a gente é assustador isso, e o maior exemplo é essa desvalorização que a gente tem, não só da questão salarial, mas da importância da investigação, né? Você tem ideia, rapidamente, para concluir, a lei orgânica, ela vai ser regulamentada no aspecto remuneratório, mas também no aspecto dos cargos, né? Significa dizer que existe na lei orgânica algumas atribuições, algumas questões que nós não exercemos hoje na Polícia Civil porque não está regulamentada. Então, o investigador, a investigadora, o escrivão, a escrivã, é subutilizado dentro da polícia. Extremamente subutilizado. Nós somos, na verdade, tratados como fazedores de coisas. É um absurdo isso, né? E isso se repete no Brasil como um todo. Isso é ruim porque o resultado a médio prazo e a longo prazo é o que nós estamos assistindo agora. Rui, ainda que não atenda às reivindicações, o governo pelo menos tem sentado ao longo dos anos para ouvir vocês, ouvir as reivindicações? Ao longo desses anos, né, quem representa a gente é o Sindipoc, a nossa entidade representativa. Sim. Tem sentado, porém, não tem objetividade nessa questão específica da regulamentação, né? Ele sempre desvia o foco da nossa pauta principal, que é a regulamentação. Por quê? Porque nós somos tratados até hoje, após 16 anos, como cargos de nível médio. Nós exercemos funções de cargo de nível médio, quando, na verdade, quer dizer, isso está sucateando a própria Polícia Civil, né? E perdendo a eficiência da investigação. Então, a nossa pauta principal, por isso que nós estamos aqui, né, a frente foi criada por isso, é a regulamentação desse artigo 46, parágrafo 1º, né, para valorizar profissionalmente. Não é só a questão remuneração. A remuneração vem à cavaleira, vem como consequência disso, né? E isso vai dar um upgrade nas elucidações de crimes e no poder do Estado em punir, né, os criminosos. Agora, quando você fala em salário, existe uma diferença muito grande daquilo que vocês pretendem para daquilo que existe na realidade hoje em dia? Rapaz, esse aí seria talvez, na verdade, o maior fator, né, dessa desmotivação hoje que graça esses profissionais. Assim, a questão da diferença salariais entre os cargos que existem dentro da Polícia Civil da Bahia. Para o ouvinte aí que está nos vendo, né, assistindo aqui, a Polícia Civil ela é composta hoje, né, na sua estrutura, pelos cargos de delegados, que constitucionalmente são os dirigentes da instituição, os investigadores e os escrivães.
E aí nós temos, dentro da Só polícia... tem cargo de direção na Polícia Civil? Quem é delegado? Ninguém mais? Grosso modo, sim. Sim. São os delegados que coordenam a Polícia Civil. Certo. Nós temos cargos de coordenação para investigadores e escrivães, mas são poucos, Cargos né? secundários, Isso. E aí nós temos a polícia técnica, né? Científica, onde temos lá os cargos de médico, legista, odontologista, perito criminal, que são cargos de nível superior também. Ganham como nível superior? Ganham como nível superior, são os dirigentes da polícia técnica, e temos os peritos técnicos, que são cargos de nível médio, né? Mas que hoje são nível superior, com a lei orgânica, mas que ganham como cargos de nível médio, assim como os investigadores e escrivães, que ganham como cargos de nível médio. Não faz muito tempo que teve um concurso para perito. Esse concurso equilibrou ou não? Não, O salário? nós já tivemos, Genildo, 2013 foi o primeiro concurso com a exigência de nível superior para o ingresso nessas Essas funções. funções de investigador, escrivão e perito técnico. Certo. No entanto, esses profissionais continuam na tabela remuneratória de nível médio, ganhando como profissionais de nível médio. E aí, quando a gente fala na regulamentação desse artigo, né, a gente não está falando tão somente de uma forma corporativista, né, de uma forma economicista. A gente tem uma preocupação de como esses profissionais, sendo bem remunerados, devolverão para a sociedade, né, um trabalho mais digno, mais eficiente. Não que a gente negligencie nosso trabalho estando nessas condições remuneratórias. Mas o que acontece hoje, Genildo, é que por conta dessa baixa remuneração, o que é que acontece? Nós temos o endividamento desses profissionais, né? Um adoecimento desses profissionais por conta dessa questão de você não poder oferecer à sua família uma condição digna, de você não ir para o seu trabalho, que é estressante, é perigoso, é arriscado, de uma forma mais tranquila, onde você assegure um bem-estar para seus familiares. Então, esses profissionais hoje, eles trabalham num nível de estresse, de ansiedade absurdo. E os dados estão aí, profissionais afastados, sendo medicados, sendo assistidos por psicólogos, né, por conta desse adoecimento. Então, assim, falar de remuneração para esses profissionais é falar também de um profissional que atenda de uma forma muito bem, né, de muita qualidade ao povo que necessita do trabalho, que necessita ir a uma delegacia para ter suas demandas atendidas. Muito bem. Vocês acham que lá em Brasília vocês conseguem algum sucesso apenas juridicamente ou é necessário que haja um apoio político também? É imprescindível as duas correrem paralelo, né? Mas a questão jurídica... Fica a grande pergunta, a grande interrogação. Por que é preciso o apoio político se o assunto é jurídico? Porque muitas das vezes o Estado recorre, né? E isso vai prolongando, essa ação vai prolongando. Então, esse processo político, paralelo à questão da ação judicial, é de grande importância no sentido de fazer o governo, né, os governantes, os políticos, entenderem essa necessidade, que é a criação de uma nova lei específica para os investigadores e escrivães, para poder regulamentar isso. Sim. Entendeu? Então, o mandado de injunção tem essa finalidade específica, que é obrigar o Estado, né, o governo, criar uma nova lei para poder regulamentar, para poder estabilizar essa condição jurídica, administrativa e remuneratória que vem em consequência disso. Inclusive, Genildo, o artigo da Constituição, artigo 39 da Constituição, é bem claro. Ele traz uma metodologia, um método para valorar, para fixar os vencimentos dos servidores públicos no modo geral, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Assim também é o nosso. E isso não é feito, não é cumprido, entendeu?
Por exemplo, você falou nesse instante aí sobre os cargos de peritos. Isso. Os cargos de peritos tem uma. Dentro esses 7 cargos do sistema policial civil de carreira profissional da Bahia, que é o delegado, os investigadores, os escrivães, peritos técnicos, peritos criminais, médicos, legistas e odontos legais, tem uma especificidade. O delegado de polícia exige nível superior, né? Ele desenvolve, as atribuições dele são de complexidade e responsabilidade, mas a natureza do cargo dele é técnico-jurídico, por isso que exige o bacharelado em direito. Sim, sim. Porém, os outros cargos, os outros 6 cargos, investigador, escrivão, os peritos, de modo geral, exige o nível superior completo em qualquer área, a não ser os médicos, que são específicos, medicina, e o odonto também específico, mas os peritos criminais é qualquer área do conhecimento técnico, científico e jurídico, né? Exercem atribuições de complexidade e responsabilidade, e todos esses cargos têm a natureza técnico-científica. Então, essa metodologia do artigo 39 da Constituição fala justamente isso. Essa semelhança, essa similitude dos cargos faz com que você tenha um padrão de vencimento igual. Isso não é isonomia. Isonomia hoje é inconstitucional, inclusive. Né? Mas tem que ter essa paridade no valor de vencimento. E isso não é cumprido pelo governo do estado da Bahia. Ignorado completamente isso. Por isso o mandado de injunção. Agora, é sabido, e a gente toda hora ouve, meu caro Denilson, que a política brasileira, o legislativo brasileiro, né, é cheio de representantes da polícia. Tanto polícia militar, polícia civil e tudo mais, tá? Não há força para isso. A gente vê em câmaras municipais, em assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado Federal. Em vez de quando tem um delegado, tem um agente, tem um coronel, tem um soldado fulano de tal, tem um capitão, tem um tenente e tal. Mas não há força, não há união, ou esse pessoal, quando chega lá, abandona a causa. O debate é feito de maneira muito empobrecida com esses deputados, né? Até porque a gente remete esse debate a ser feito com as entidades representativas. Como a entidade não torna isso algo fundamental, nem algo importante para ela, ela negligencia esse diálogo. Agora, como você falou muito bem, a ação do STJ, caso enviemos para lá o recurso, ela é eminentemente jurídica, mas o jurídico ele tem como influência e como carro-chefe do seu debate a questão política. Então, a gente precisa articular com alguns deputados federais, senadores, a nível federal, que tratem desse assunto. Apesar de ser um assunto, de ser um tema, parece que é específico à Bahia, mas esse problema do cargo de nível superior é um problema generalizado da Polícia Civil toda do Brasil. Sim. Só para você ter ideia, a Bahia é o único estado que está se atrevendo a fazer esse debate, levando para o âmbito jurídico, porque a gente tem consciência do que nós passamos pela modificação com a nossa lei orgânica. A maioria dos estados, que tem também nível superior, não entraram nessa seara. Então a gente até acha que indo para o STJ e convocando e discutindo com outros deputados federais lá em Brasília, ele possa criar uma doutrina, possa criar uma cultura de levar esse debate para as polícias civis dos seus referidos estados, porque elas também precisam fazer esse tipo de reparação. Então a articulação nacional é fundamental. A gente assistiu isso no TJ Bahia aqui. Aqui, apesar do assunto ser eminentemente jurídico, mandado de junção, mas a gente tem plena certeza que houve influência política do poder executivo. A gente sabe que teve influência disso, né? Os votos foram votos tímidos, poucos precisos. Então, a mesma coisa pode acontecer no nacional, não com a influência que a Bahia tem na decisão jurídica a nível federal, lá em Brasília, mas do ponto de vista positivo, pode ter uma influência muito boa dos deputados federais, que a gente vai movimentar, nós da frente, o pessoal da Unipol, vai movimentar políticos que nós temos conhecimento, pessoas que vão nos ajudar a fazer com que essa discussão lá no STJ seja realmente proveitosa e seja positivada para a gente. Tá, deixa eu botar fogo aqui nessa discussão para saber o seguinte, de Deriara, o pessoal está unido dentro da polícia, de um modo geral? Existe em todos os setores, em todos os escalões, uma união em torno disso, em torno de causas quando se fala em salário? Todo mundo bota a cara ou não? Bom, em termos de categorias, né, de funções dentro da polícia, essa união
Não existe, porque... Nem por melhores salários? Assim, explico, né? Se a gente for analisar da seguinte forma, existem os cargos de dirigentes da instituição que lutam, né, por seus direitos, né, por suas prerrogativas, e existe os investigadores e os escrivães, né, que a gente fala que é a base da instituição, né? Particularmente eu discordo desse termo base, né? Nós somos um corpo único, Sim. enquanto instituição. Esses trabalhadores que são os mais massacrados, digamos assim, os mais desprezados, né, em termos remuneratórios, a gente ensaia, assim, uma união, porque o objetivo é único. Mas ainda, né, falta uma mobilização. Embora esses profissionais tenham consciência, né, das suas vicissitudes, né, dos perrengues que a gente passa, né, das frustrações, né, por conta dessa falta de remuneração adequada, ainda falta um ânimo para você dar um passo à frente, para você estar no estado de mobilização, de consciência, de categoria que está pleiteando direitos e direitos negados e sonegados pelo Estado há 16 anos, em se tratando da regulamentação, né, do artigo 46, que trata da remuneração. Mas nós temos, sim, grupos, né, e a Frente pela Valorização Salarial é um exemplo disso, porque foram policiais que, a despeito da falta de mobilização da entidade classista, de não estar se mobilizando, se uniram, se reuniram, criaram essa frente e estão aí batalhando por esses direitos, né? E temos também, no caso da nossa associação, a Unipol, que é oriunda também de um movimento, né, criado, né, de forma espontânea, digamos assim, na categoria, há muitos anos. O que significa a Unipol? Associação do Movimento Unificado dos Investigadores e Escrivães da Polícia Civil da Bahia. Pois é, e a toda hora que eu ouço essa discussão aqui na mesa, eu fico observando que vocês pouco falam em uma entidade que reúna, que agregue a todos. Como, por exemplo, seria, eu imagino que seria, ou que deve ser assim, o Sindipoc, que é o Sindicato da Polícia Civil do Estado da Bahia. E aí, Rui, não tem essa união? O sindicato não representa a todos, se todos não estão unidos em torno dessa causa de vocês? De direito, sim. De direito, sim. E de prática? Na prática, não. Ixi. É complicado porque deveria representar, e muito bem. Mas como você falou, fez aquela analogia da questão do poder judiciário, a independência constitucional do poder executivo, no sindicato, isso também deveria ser uma realidade, essa independência, essa autonomia e essa liberdade. E hoje não tem. O sindicato hoje defende muito mais os interesses do governo. Exatamente. Eu gostaria de ouvir isso. O Sindicato da Polícia Civil, hoje o Sindipoc, defende muito mais os interesses do governo do que os interesses da classe trabalhadora. Por que isso acontece? Por conta Alô, Sindicato da Polícia Civil, preste atenção. Porque se houvesse realmente essa representatividade como deveria ser, nós não estaríamos aqui hoje, né, brigando, lutando por essa regulamentação que tem 16 anos. E a gente vê isso, como bem Chico Deniara falou, a Unipol, o Movimento Unificado, surge lá atrás, justamente em 2012, 2013, por conta dessa regulamentação. Era para ser feita lá em 2009, logo após a edição da lei orgânica, haja vista que foi feito um artigo específico para ver essa regulamentação. Logo imediato deveria começar uma luta do sindicato para fazer essa regulamentação. Isso não foi feito. Aí fizeram um acordo que editaram um parágrafo 1º da Lei 11.613 de 2009, que destruiu a carreira dos investigadores e escrivães especificamente. As outras carreiras não, carreira de delegados, peritos, já foram regulamentadas, mas a nossa não. Então, se ele realmente representasse a categoria,
os investigadores escrivães, nós não estaríamos assim. Então, esse é o maior exemplo. E tantas outras demandas dos investigadores escrivães que ficaram para trás por conta desse abandono, né? E como o sindicato não deixa de ser uma entidade política, né? É uma entidade política, mas deveria ser política sindical. Mas hoje é política partidária. Haja vista que vários diretores saem candidatos a vereador, saem candidatos a deputado estudar a Sim, mas para estadual. onde eles são eleitos, eles vão lutar pela causa da polícia, não? Deveria, é o que deveria. Esse é o grande problema. Ah. Né? Em tese, Inclusive né? o sindicato lá atrás, lá na época de Getúlio Vargas, ele tem essa finalidade, criar políticos dentro dele para representar aquela classe trabalhadora. Eu sempre soube disso. Né? Denilson, Porém, aliás, Denilson se fala muito balançando bem. aqui para falar sobre esse assunto. Quando eu falei em Sindipol, ele se empolgou todo. Sindipoc. Sindipoc. Existe já uma pecha colocada em mim a respeito disso, porque talvez eu seja a pessoa que tenha uma postura mais dura e radical em relação a isso. O Sindipoc deixou de nos representar há muito tempo com essa direção. Nós somos a favor da entidade, nós defendemos o sindicato não pode faltar uma categoria em hipótese alguma, mas a forma de gerir sindicato até então, já vai chegar a 18 anos, é uma forma de gerir sem nenhuma atenção à sua base. E como o Rui falou muito bem, é um sindicato hoje que tem uma direção totalmente atrelada ao governo do estado da Bahia. E só para você ter ideia, em 2009 a gente aprova uma lei orgânica onde essa turma que hoje dirige o Sindipoc já estava presente, já estava dirigindo, e ao invés de sentar com a categoria para poder discutir essa regulamentação que consta no artigo 46, parágrafo 1º, eles entraram numa luta contra, imagine o absurdo, chegou ao ponto de lutar contra, porque a gente até entende quando as pessoas, por uma questão temporal, não quer fazer a luta naquele momento. Mas você fazer uma luta contra, porque foi isso que a gente assistiu do presidente na época, de dizer que não existia luta por salário superior e que a lei orgânica não dava essa brecha para a gente buscar isso. E aí fez uma campanha contra. Foi por isso que surgiu o Movimento Unificado. O Movimento Unificado nasce da negação do sindicato em fazer a luta. E de lá para cá, o que esse sindicato tem feito é lutar através de pedir penduricalhos, pedir esmola ao governo, né? Isso joga contra a investigação, contra os profissionais. Se hoje a Polícia Civil, com seus profissionais, se encontram nessa situação de penúria, é uma decisão política do governo do estado não atender, mas em corroboração, o sindicato vai também na mesma linha. Então isso deixa a gente muito chateado. É chato. Me diga uma coisa, Chico, você falou agora há pouco sobre delegado, isso e aquilo e tal. Agora eu quero saber uma coisa, existe uma associação específica para os delegados, apesar do sindicato representar a todos, né? Sim. Essa associação dá apoio à causa de vocês, já que vocês fazem um trabalho de extrema importância para o que exerce um delegado na sua função? Não, de forma nenhuma. Assim, existe hoje um sindicato dos delegados, né? E ele cuida especificamente da categoria dos profissionais delegados de polícia. A gente já teve alguns ensaios, né, de uniões aí, de lutas conjuntas, né, pseudo-lutas conjuntas, que resultou em prejuízos para nós, né, e ganhos para eles, né. Então, assim, embora nosso sindicato ele insista, né, nessas uniões, né, de fazer união com delegado, com perito criminal e em prol de alguns objetivos, mas todas essas tentativas resultaram em prejuízos para a nossa categoria. Então, assim, não existe uma preocupação com o todo, né, dessas entidades representarem toda uma instituição, o seu conjunto de profissionais em prol de um bom serviço para a sociedade. E a gente, é bom frisar isso aqui, quando a gente vem aqui, né, traz todas essas questões aqui, a gente tem no nosso âmago, né, da nossa luta, que todos esses direitos, né, negados para a gente, eles resultam
num serviço ruim para a sociedade. Não porque o profissional seja negligente, seja irresponsável com sua atividade, mas essa falta, essa omissão do Estado causa, né, repercute para o povo um serviço ruim. E aqui, eu pergunto aqui aos seus ouvintes aqui, né, a sensação de alguém que precise ir a uma delegacia territorial de bairro, seja por que motivo for, né, a perda de um documento, né, foi vítima de um furto, de um roubo, né, as pessoas, né, resistem aí para essas unidades. Porque vão encontrar unidades precárias, né? Vão ficar bastante tempo aguardando o atendimento, né? E as pessoas não acreditam, e é preciso que a gente diga, as pessoas recorrem hoje às delegacias, na maioria das vezes, como uma forma tão somente protocolar. Elas não têm esperança de que sua demanda seja resolvida. Pô, a pessoa teve o celular roubado, né? Ela vai lá, registra, porque muitas vezes... Mas a propaganda é outra, eu ouço toda hora... Mas a gente tem sim algumas propagandas, né, como você fala, de algumas ações, né, pontuais, mas Genildo, o conjunto disso tudo aí, né, é imenso, né, dessa falta do Estado em resolver as demandas dos seus cidadãos e cidadãs aqui na Bahia, né? Assim, a gente não tem, primeiro, quantidade de profissionais, né? Embora a gente tenha uma qualidade, mas essa qualidade ela não é aproveitada na instituição. Né? Hoje a gente tem uma evasão de profissionais da instituição, desses últimos concursos de nível superior, profissionais altamente qualificados, porque foram concursos de uma exigência muito alta. Então, quem passou nesses concursos últimos da Polícia Civil da Bahia foram pessoas altamente capacitadas intelectualmente, mas essas pessoas não estão ficando porque a questão remuneratória não permite que eles fiquem aqui. É muito ruim. Para concluir, eu queria ouvir a sua opinião, Rui, e a de todos. Existe, então, diante do que eu ouvi aqui de todos vocês, essa é a opinião minha, um racha dentro dos vários setores da polícia quando se fala em política de acolhimento às necessidades individuais da Polícia Civil? Sim, até mesmo pela estrutura. Né? O modelo estrutural da polícia já promove esse apartheid, essa divisão, né? dentro da própria polícia, apesar de todos os cargos, inclusive os delegados, são policiais civis, são da carreira policial civil. A carreira é única, porém ela é dividida dentro da própria estrutura. E isso, essa divisão provoca o quê? A ineficiência, na verdade, né? Por conta, como nós estamos aqui agora, os investigadores e escrivães da Polícia Civil não vêm sendo tratados como deveriam ser. Como o Chico muito bem falou, hoje nós temos profissionais de alta capacidade intelectual e qualificação. Nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, temos professores de várias áreas do conhecimento, temos mestres, especialistas, doutores, inclusive, né, que são investigadores, são doutores, são professores de universidade, professores da rede pública estadual, mas que não são muito bem aproveitados dentro da própria estrutura da instituição. Né? Existe uma supervalorização do cargo de delegado de polícia, por exemplo. Existe uma supervalorização dos cargos de peritos criminais e peritos médicos, peritos odontos legais. Porém, existe uma desvalorização, uma certa ignorância, assim, vamos dizer, né? Nos cargos de investigador e escrivão, que é o que faz a produção de elementos de prova. O investigador é que vai para o campo, é que faz a pesquisa de campo. Fazendo analogia, os peritos fazem a pesquisa laboratorial. A pesquisa científica é laboratorial, como eu já repeti aqui. Nós desenvolvemos pesquisa científica, nós desenvolvemos conhecimento, nós construímos conhecimento. Qual é esse conhecimento? A elucidação dos crimes. Nós indicamos a autoria e a materialidade. Muito bem. Para concluir, você também concorda com isso? Concordo. Existe, sim, uma divisão muito clara dentro da Polícia Civil e ela é a divisão objetiva, do ponto de vista mesmo de não se misturar, eles lá e a gente cá, existe isso. E existe a própria política remuneratória, a própria política disciplinar
Nós temos um estatuto, que é nossa lei orgânica, onde o processo disciplinar é altamente rigoroso e perverso para escrivão, investigador e perito técnico, e extremamente complacente para os delegados de polícia e peritos criminais. O salário, só para nível de número, só para você se assustar com o número, um delegado entra hoje na polícia, um delegado novo na polícia, né? Ganhando um valor que chega a ser o dobro do que ganha um policial que está se aposentando. Por exemplo, você tem uma ideia, a nível de número, para eu não falar um pecado, a nível de número, né? Vou fazer uma analogia aqui para você. É como se um delegado ganhasse 10 mil reais entrando na polícia agora, e quem está se aposentando, que já tem 30 anos, ganha 5. Meu Deus do céu. Entendeu? O cara trabalha na polícia, 30 dias depois ele vai receber 10 mil. E o policial que está saindo está ganhando 5. Eu estou fazendo uma analogia aqui, criando um valor fictício. Certo, é óbvio que não é esse valor. Não é isso aí. Tá bom. Obrigado a vocês. Algo mais? Eu gostaria só de finalizar aqui, assim, dizendo que, embora a gente tenha visto algumas tentativas de gestores da instituição de tentar fazer e de publicizar essa valorização profissional, ela não acontece de fato. E uma coisa que a gente sempre fala aqui é: esses profissionais, né, altamente qualificados, preparados e que estão aqui para se doar ao seu trabalho, eles vêm perdendo ao longo desses anos o afeto institucional pela Polícia Civil, né? Então, assim, se você não tem esse afeto, né, esse pertencimento, essa sensação de pertencimento à instituição, você não vai desenvolver. Com certeza. Obrigado a vocês, tá bom? Nós que agradecemos, muito obrigado. Obrigado. E para você, não se esqueça de um detalhe muito importante. Se não fez ainda, faça a sua inscrição aqui no canal GG News. É fácil, rápido e não dói, tá bom então? E logo, logo a gente vai voltar e esse assunto vai render mais ainda. Um abraço a todos.